Bom, vamos começar a nossa primeira aula. Essa daqui vai ser a nossa primeira aula, tudo bem? De matemática. O assunto que nós vamos estar abordando é trigonometria, tá? Hoje é dia 28/5/2020. O que seria trigonometria? Trigonometria. A tradução seria medidas no triângulo. Tudo bem? Mas é um assunto bastante diversificado, tá? Então vamos começar, já que há medidas no triângulo, vamos começar analisando os tipos de triângulo, certo? Então nós podemos classificar os triângulos em relação aos lados e em relação aos ângulos, tá? Em relação aos lados, se eu for analisar um triângulo em relação aos lados, nós podemos ter um triângulo onde os três lados são iguais. Daí, deixa eu tentar fazer aqui. Os três lados são iguais. Quando os três lados são iguais, nós temos um triângulo equilátero. Nós temos um triângulo onde pelo menos dois lados são iguais. E nós temos um triângulo. Opa, vou fazer de novo. Eu tenho um triângulo onde a medida dos lados são todas diferentes, ou seja, cada lado tem um valor diferente. Então, o meu primeiro triângulo, que tem os três lados iguais, nós chamamos de triângulo equilátero, tudo bem? O triângulo que tem dois lados iguais, nós chamamos de isósceles, tá? E o triângulo que tem a medida dos três lados diferentes, nós chamamos de triângulo escaleno, tudo bem? Agora, nós também podemos definir os triângulos em relação ao ângulo. Então, eu posso definir um triângulo em relação ao ângulo. Então, se eu tenho três ângulos iguais, um triângulo, tá? Por exemplo, aqui é 60 graus, 60 graus e aqui é 60 graus. Eu posso falar que o meu triângulo é um triângulo acutângulo. Porque todos os ângulos são menores que 60. Se eu tiver um triângulo onde pelo menos um ângulo é maior do que 90 graus, eu tenho um triângulo, por exemplo, aqui é 120 graus, aqui é 30 graus e aqui é 30 graus. O meu triângulo é obtusângulo, tá? E por último, se o meu triângulo ele tem pelo menos, só dá para ter um. Se ele tiver um ângulo igual a 90 graus, eu indico 90 graus para um quadradinho, a gente fala que é um triângulo retângulo, tá? Então, os triângulos eles podem ser classificados em relação aos lados e eles podem ser classificados em relação aos ângulos. Em relação aos lados, ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Em relação ao ângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo, quando todos os ângulos são menores que 90 graus, obtusângulo, quando pelo menos um ângulo é maior do que 90 graus, e retângulo, quando eu tenho um ângulo igual a 90 graus. Tudo bem? Só para recordar o conceito de ângulo. Tudo bem? Então, quando a gente fala em ângulo, tá?
o que nós temos? Deixa eu fazer um círculo aqui. Deixa eu fazer um círculo. Então, vamos fazer um círculo. Então, desde a Babilônia, vamos dizer assim, dos Sumérios, eles dividiram o círculo em 360 partes. Isso aqui está parecendo mais uma elipse, mas faz de conta que é um círculo. Aonde, o que eles fizeram? Eles definiram o círculo dividiram um círculo em 360 partes. Então, aqui seria 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus. Então, eles dividiram o círculo. Então, eles pegaram a medida do círculo, né, o perímetro dele, o contorno do círculo, e dividiram em 360 partes, tá? Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar uma reta, tá? Se eu pegar uma reta, eu posso dizer que eu tenho um determinado ângulo, tá? Chamar de ângulo alfa. Então, essa medida de alfa, nós chamamos essa medida em graus, tá? Então, o círculo inteiro, ele tem o quê? Nosso círculo ele tem 360 graus. Isso significa que o círculo ele foi dividido em 360 partes iguais, tá? Por que o número 360? Porque o número 360 ele tem muitos divisores, tá? Ou seja, é fácil dividir por 360, tudo bem? Por exemplo, os divisores de 360, quem seriam os divisores de 360? O 1, o 2, o 3, o 4, 5 dá 6, 7 não, 8 não, 9 dá, 10 dá, 12 dá, 15, vai dar 3 dá, 15 dá, 18 dá, 20, tudo bem? O 24, tá. 30, 30, quem mais? 30, o 45, deixa eu ver se tem alguma, 40, deixa eu ver. 40 dá, esqueci aqui, peraí, vamos colocar aqui 40, 45, 60, o 90, o 180 e o 360. Tá, eu posso ter, se eu esqueci alguém, tudo bem. Então, esses seriam os divisores do 360. Tá? Então, o 360 é fácil dividir por 360, tudo bem? Por isso que, provavelmente, os babilônios e os sumérios adotaram, egípcios e assim vai, adotaram a divisão do círculo em 360 partes e atualmente se dá o nome de ângulo para isso, né? Uma outra coisa interessante é que nós temos três formas de se medir então nós usamos o ângulo, ele é medido em graus, certo? Então o ângulo, no caso, um ângulo, ele pode ser medido em graus, em radianos e em grados. Tudo bem? Nós já vimos que em graus, né, nós vamos ter 0 graus, 90 graus, 180 graus e assim vai. Radianos nós vamos discutir mais para frente e grados é muito pouco usado. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Qual a ideia do triângulo? A primeira coisa, uma coisa extremamente importante que a gente nunca pode esquecer é o conceito de triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, eu sempre tenho um ângulo igual a 90 graus. Tudo bem? E em relação ao triângulo retângulo, nós não podemos esquecer de um teorema muito famoso, que é o Teorema de Pitágoras, certo? Nós não podemos esquecer do Teorema de Pitágoras. E o que fala o Teorema de Pitágoras? O Pitágoras, nosso amiguinho aí,
ele fala, por exemplo, que se eu tiver um dos lados, certo? O lado que for oposto ao ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados, então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Nós chamamos de hipotenusa. E os outros dois lados nós chamamos de catetos. Então, eu tenho um cateto aqui e eu tenho um cateto. E o que o nosso amiguinho, o Pitágoras, ele fez? Ele fez o seguinte. Ele imaginou a seguinte situação. Se eu construir um quadrado a partir do lado do nosso triângulo, então vamos fazer aqui, um triângulo. Vamos fazer aqui um triângulo retângulo. E vamos dizer que a medida aqui desse lado é 3, a medida desse lado é 4, e a medida desse lado é 5. Tudo bem? Então, vamos formar aqui um quadrado cuja medida do lado aqui é 3. Tudo bem? Vamos formar um quadrado aqui, um pouquinho mais para baixo, cuja medida do lado é 4, certo? Então, a medida do lado aqui, nós vamos falar que a medida do lado aqui é 4. E vamos formar aqui um outro quadrado, cuja medida do lado... desenhar isso aqui vai ser difícil. A medida do lado vai ser 5. Então, eu estou definindo um quadrado cuja medida do lado é igual a 5. Então, olha só, o que o Pitágoras ele afirma? Ele afirma, em primeiro lugar, que então, o lado oposto ao ângulo reto nós chamamos de hipotenusa, e os outros dois lados nós chamamos de cateto. Mas se nós olharmos aqui, nós vamos observar que a medida desse lado é 3, a desse é 4 e a desse é 5. 3 unidades, 4 unidades para os catetos e 5 unidades para o lado da hipotenusa. Se nós observarmos, o lado que tem medida 3, ele formou um quadrado, né? Que tem 9 quadradinhos. Tudo bem? O lado cuja medida é 4, ele formou um quadrado que tem 16 quadradinhos. E o lado da hipotenusa, que tem medida de 5 unidades, ele formou um quadrado que tem 25 quadradinhos, certo? Então, o que significa isso? Então, se eu tenho, por exemplo, vamos analisar aqui, ó. Se eu tenho a hipotenusa tem medida 5, um cateto tem medida 3 e o outro cateto tem medida 4. O que ele observou? Ele observou o seguinte: o quadrado formado pela hipotenusa tem medida 25. O quadrado formado por um dos catetos tem medida 9, né? Eu tenho 9 quadradinhos aqui e eu tenho 25 quadradinhos aqui. E o quadrado formou um quadrado de 16 quadradinhos. Tem 16. Se nós observarmos 25, 9 mais 16 é igual a 25 também. Então, o que eu posso dizer? O Pitágoras ele falou o seguinte:
que o quadrado da hipotenusa, né? Ou seja, hipotenusa ao quadrado, por que é ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Como é que eu mostro isso? Ou seja, qual é a medida da hipotenusa? A medida da hipotenusa é 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, 25 é igual a 9 mais 16. Então, eu sei que 25 é igual a 25. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, onde o lado oposto à hipotenusa é o A, e os outros dois catetos, B e C, eu posso escrever de uma forma mais simplificada. A é a minha hipotenusa. Por que é hipotenusa? Porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus. C é cateto. E B também é cateto. Então, eu sei, se A é hipotenusa, então o que eu posso falar? Eu posso falar o seguinte, eu posso falar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Esse é o meu teorema de Pitágoras, tá? Um fato bastante interessante em relação ao teorema de Pitágoras é a descoberta dos números irracionais. Então, a partir do teorema de Pitágoras, né, a gente pode descobrir o primeiro número irracional. Bom, como assim? Ora, se eu atribuir números bonitinhos, por exemplo, vamos imaginar um triângulo cuja medida do lado é 6 e a outra medida do outro lado é 8. Tá? Eu posso traçar uma reta, que é o BA, B, e aqui é C. Eu posso traçar uma reta unindo o A ao C. Esse carinha aqui, qual seria o valor dele? Né? X. Então, eu posso, ou seja, eu posso tentar descobrir o valor de x. Como que eu faço isso? Usando o teorema de Pitágoras. O lado oposto ao ângulo reto não é a hipotenusa? E os outros dois não são os catetos? Então, qual é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas aí o que eu vou ter? O quadrado da hipotenusa é igual a 36 mais 64. O quadrado de 6 ao quadrado é 36, o quadrado de 8 ao quadrado é 64. Então, eu sei que o quadrado da hipotenusa, ou seja, x ao quadrado, é igual a 100. Tá? Mas quem seria o valor de x? Opa, acabou minha página. O que acaba acontecendo aqui? Eu sei que o meu x ele vai ser igual à minha raiz de 100. Então, eu sei que x vale 10. Tá? Tudo bem? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Tá? Opa. Tá, beleza. Tudo bem. Então, olha só o que eu tenho aqui, então. Então, eu tenho que, para um quadrado, para um triângulo, cujo um dos lados é 8, o outro é 6, eu tenho para o valor de x 10 unidades. Tudo bem? Não importa qual é a unidade, se é centímetro, metro, quilômetro, tá? Eu sei que para 6 no cateto e 8 eu tenho a hipotenusa valendo 10. Mas vamos ver aqui, ó, como surge o primeiro número irracional. Vamos imaginar um triângulo cujo lado mede uma unidade e o outro lado mede também uma unidade. Então, a minha hipotenusa, certo? Qual seria o valor dela? Ora,
vou aplicar o teorema de Pitágoras. Essa é a minha hipotenusa, cateto, cateto. Então, como que vai ficar o meu teorema de Pitágoras? Vai ficar o quê? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu sei que x ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1. Então, eu sei que o quadrado da minha hipotenusa é 2. Ora, mas aí eu tiro a raiz quadrada. Então, x é igual à raiz quadrada de 2. Então, aqui nós temos, ou seja, quando eu tenho um triângulo cujo cateto vale 1 e o outro cateto vale 1, a minha hipotenusa vale 2. E quem é a raiz de 2? Na raiz de 2, nós vamos descobrir um irracional, que é 1,41, 2 e assim vai. É um número, tá? Onde o número de casas é infinito e não apresenta, e não apresenta um padrão. Não é como uma dízima periódica, que é, por exemplo, se eu tenho um número decimal exato. Ele não é um decimal exato, tipo 0,25. Não é uma dízima periódica simples, tipo 0,333. Ele não é uma dízima periódica composta, tipo 0,375375 e assim vai. Ele é um número que nós chamamos de irracional. Tudo bem? Tá. Então, nessa nossa primeira aula, nós vimos que trigonometria, se a gente fosse fazer uma tradução, seria medidas do triângulo, tá? Nós podemos analisar um triângulo analisando os seus lados e os seus ângulos. Analisando os lados, o triângulo pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Em relação aos ângulos, ele pode ser acutângulo, obtusângulo e retângulo, tá? O ângulo ele é medido em graus, tá? A ideia de ângulo vem do círculo, onde um círculo é dividido em 360 partes iguais, e cada uma dessas partes é chamada de 1 grau. Tudo bem? A gente indica grau com uma bolinha, tá? 360 é porque nós temos uma imensa quantidade de divisores. É possível medir um ângulo utilizando outras formas, graus, radianos e grados, tá? Nós vamos falar de radianos mais para frente. E uma coisa extremamente importante é o estudo do triângulo retângulo. Por quê? Porque ligado ao triângulo retângulo nós temos o teorema de Pitágoras. Nós temos em todo triângulo retângulo o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os outros dois são chamados de catetos. E se nós construirmos a partir dos lados de um triângulo retângulo um quadrado para cada lado, por exemplo, para o lado de 3 unidades fazemos um triângulo cujo lado é 3, nós vamos conseguir 9 quadradinhos. Para o outro de 4, 16 quadradinhos. E para o de 5, 25 quadradinhos, tá? Então, o que eu vou ter? Ora, quais são os lados? Os lados são 3, 4, hipotenusa 5. Se nós observarmos a hipotenusa 5, os catetos 3 e 4, se nós observarmos o número de quadrados formados pela hipotenusa, que é 25, é igual à soma dos ou seja, a quantidade de quadradinhos formados pela medida da hipotenusa é igual à soma dos quadradinhos formados pelos catetos, tá? 25 é igual a 25. Então, eu sei que, por exemplo, em relação a um quadrado, se ele tem medida 3 de um lado e aqui é 3, eu sei que a área dele é 9, tá? Então como que eu represento isso? L para lado, né? E aqui é L ao quadrado. Então, o quadrado da hipotenusa, ou seja, o número de quadradinhos formados pelo valor da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados, ou seja,
a quantidade de quadradinhos formada pela medida de cada um dos catetos. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras, que é atribuído a Pitágoras, mas os egípcios, babilônios e outras civilizações já conheciam ele também muito antes do Pitágoras nascer. Então, o teorema de Pitágoras é o quê? Se eu falar que a minha hipotenusa é A, o lado oposto ao ângulo reto, e os catetos são os outros dois lados, e eu estou chamando a hipotenusa de A e os catetos de B e C, eu posso dizer então que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá bom? O teorema de Pitágoras, ele levou ao descobrimento dos irracionais. Por quê? Então, olha só, vamos analisar aqui um exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo. Então, vamos imaginar um triângulo retângulo cuja hipotenusa vale x e os outros dois lados valem 6 e 8. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, então eu sei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu posso escrever que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Mais x ao quadrado é igual a 36 mais 64. Então, x ao quadrado é igual a 100. Se eu tiro a raiz aqui, né? Se eu tiro a raiz, eu posso tirar a raiz de x ao quadrado é igual a raiz de 100. Ora, aqui cancela o índice da raiz, cancela, né? Ele cancela com o quadrado, então eu descubro que x é igual a raiz de 100. Então, a raiz de 100 é 10. Tudo bem? Então, eu descobri o valor da hipotenusa. Mas e se o lado do meu triângulo, os catetos valem 1? Qual seria o valor da minha hipotenusa, tá? Qual seria o valor da minha hipotenusa? Ora, então a hipotenusa fica x ao quadrado é igual a 1 quadrado mais 1 quadrado. Então, x ao quadrado é 1 mais 1. Então, x ao quadrado é 2. Então, eu sei que x é raiz de 2. O valor da raiz de 2 é aproximadamente 1,412, ou seja, é um número que vai ter uma quantidade de casas infinitas e que não apresenta um determinado padrão. Então, esse tipo de número que não apresenta um padrão foi chamado de racional. Ao contrário dos números racionais, que podem ser representados por uma fração, A sobre B, tá? Que pode ser convertido num decimal exato, uma dízima periódica simples ou numa dízima periódica composta. Tudo bem? Então, nós ficamos por aqui. Esse é o fim da nossa primeira aula de trigonometria. Até a próxima.